Graça e paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe mais um dia para refletirmos sobre a Bíblia. Parabéns, aniversariantes. Alguma coisa boa aconteceu na sua vida, que nós queremos alegarmos junto com você. E se você estiver passando algum problema, não se esqueça. Para Deus não há impossível, e tudo que pedimos, crendo, a gente recebe. No final estaremos orando para você. Hoje iremos falar sobre atitudes corretas do rei Asa. Na próxima pregação iremos falar sobre atitudes erradas do rei Asa. O texto é longo e ele está dividido em 1 Reis e 2 Crônicas. E não é possível falar tudo hoje. Então, quando é assim, é longo, a gente divide em duas partes. Né? Lê o texto bíblico para nós, por favor. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome de sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale de Cedron. 1 Reis 15, de 9 a 13. Amém. O que é necessário para ter uma vida próspera e com paz? Acho que é o que a gente procura, né? Os seus planos derem certos, os seus sonhos, e você tiver paz e tranquilidade. E isso que nós vamos ver hoje. O nosso tema é força e esforço para abandonar o pecado. Vamos falar junto? Força e esforço para abandonar o pecado. A história do rei Asa está em 1 Reis 15, capítulo 15, versículo 9 a 24. 1 Reis. Nós estamos estudando reis. Não é? Nós estamos na sequência de 1 Reis, então esse texto vai estar lá em 15, de 9 a 24. E também está em 2 Crônicas, a partir do capítulo 14 até o capítulo 16 ao versículo 14. Então nós vamos pegar aí 14, 15, 16, nós vamos pegar aí 2 capítulos e 14 versículos. É uma narração longa em 1 Reis. Em 2 Crônicas. Em 1 Reis ela é menor. Então, a gente juntou os dois textos, Crônicas e Reis, né, porque faltam algumas informações em Reis. Então a gente foi lá em Crônicas. É bom deixar bem claro a necessidade da pessoa fazer a leitura diária de toda a Bíblia, porque nem sempre na pregação é possível narrar todo o conteúdo e seguir a ordem cronológica do texto, por questão de tempo e entendimento. Porque o judeu, às vezes, ele começa um assunto, pula para outro, ele vai para outro, e a gente organiza isso. A gente não obedece muito essa ordem do texto. E a gente pega por prioridade o tema. A gente lê aquele texto e fala assim, ó, eu vou desse texto falar tal coisa. E ele fala muito mais coisas, mas aquele de questão de tempo, de ordem. Então você tem que estar lendo a Bíblia. Você não pode, só com a pregação você vai saber tudo. Tem que ter esse hábito. Né? Então as Bíblias eu tenho uma Bíblia que eu leio quase todo dia, ela vem um versículo, um comentário do versículo, uma oração. É muito bom. Eu sempre estou lendo ela com alguém. Nem que seja isso, é necessário. Vamos falar um pouco da história que nós vamos falar, que é sobre o rei Asa. Hoje nós vamos falar sobre o rei Asa, o lado bom dele, né? As suas boas ações. Nós sabemos que o primeiro rei da tribo de Judá, que é da descendência de Davi, primeiro foi Davi, depois foi Salomão, depois foi Roboão, que é seu neto. Depois de Roboão veio Abias, que ficou 3 anos. Abias morre e assume Asa. E Asa ficou 41 anos. E ele começa o seu reinado quando
Jeroboão, do Reino do Norte, já tinha 20 anos no poder. Então, quando Jeroboão já tinha 20 anos, assume o rei Asa. Aqui é um resumo para a gente entender o contexto. Então, nós estamos falando do rei do sul, da família de Davi. Nós vamos ver que até o rei do sul, todos os reis foram descendentes de Davi. Do norte, não, é uma bagunça. Cada hora é um. Mas do sul, que é Judá, que eles foram para o exílio babilônico, que é Judá, que nós vamos ver ainda, e o reino do norte vai ser dominado pelos assírios, 722, outro 580, se não me engano, 586, bem depois. Bom, só um pouco no contexto histórico. Então, ele fez muitas coisas boas. Uma das coisas que ele fez em Israel foi eliminar o pecado. Nós vamos ver isso aí, que ele fez umas ações extraordinárias. Por exemplo, Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o seu antepassado Davi, foi comparado a Davi. Expulsou da terra os prostitutos cultuais. Lembra que nós pregamos sobre os prostitutos cultuais? Foi ele que expulsou eles. Removeu todos os ídolos que os seus antepassados haviam feito. Chegou a depor a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Aserá. Derrubou esse poste obsceno e o queimou no vale de Cedron. Então ele depôs sua avó. Depor um parente não é fácil, não, né? Ele depôs. Ela fez o quê? Uma escultura obscena. Como Aserá era como fosse Baal, o deus da fertilidade, em que os prostitutos cultuais eram homenagem a ela e a Baal, os prostitutos culturais eram discípulos de Baal e dela, e eram orgias sexuais que faziam em homenagem a esses deuses para ter fertilidade. Creio que esse ídolo obsceno devia ser uma coisa bem obscena, né? Eu não tive tempo de pesquisar para ver como era esse ídolo, mas dá para se ver. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, quer dizer, os templos idólatras ele não tinha, removeu não, ele não acabou com isso, ele permaneceu. O coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. A gente vai ver que vai chegar um período que ele vai ter umas atitudes deles que não é boa e ele vai sofrer muito com isso. Além disso, restaurou o altar do Senhor, que ficava na frente da sala de entrada do templo do Senhor. Isso está em 2 Crônica 15:8. E trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Então ele fez muita coisa boa. Eliminou as coisas ruins dos idólatras, as imagens, e trouxe o ouro de volta para o templo, restaurou o templo. Então ele teve muitas ações boas. Nós vamos ver que o profeta Azarias vai falar com ele. E o profeta Azarias diz o seguinte: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele o abandonará. Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então, Deus manda, o Espírito de Deus vai até o profeta Azarias para fazer o quê? Levar uma palavra de ânimo e elogiar eles. Enquanto vocês estiverem fiel a Deus, tudo irá bem. Se vocês procurarem a Deus, Ele deixará ser achado por vocês, desde que vocês mantenham fiéis. E vai dizer, essa palavra que é da gente tirou o tema, mas vocês devem ser fortes e não desanimar.
pois o trabalho de você será recompensado. Essa foi a mensagem que Deus disse. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois haviam feito de todo o coração. Eles fizeram um juramento que iam seguir a Deus, né? E estavam alegres por aquele juramento. Eles buscaram a Deus com toda a disposição. Então o Senhor deixou que o encontrassem. Fez um juramento, alegrou-se e buscou a Deus de todo o coração. Nós só buscamos a Deus de todo o coração quando estamos numa dificuldade, não é isso? E eles buscaram a Deus numa época de progresso e de paz. E o Senhor deixou que o achasse. Quer dizer, se nós procurarmos a Deus e encontrarmos a Deus, não é porque não é iniciativa nossa. Deus se deixa achar. Nós não vamos entrar muito nesse mérito agora. Uma hora a gente tira. Mas Deus se deixou achar. Teve um momento de paz. No reinado do rei Asa, o país esteve em paz durante 10 anos. Mas nós vamos ver que foi até mais. O reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá, o rei Asa: vamos construir esta cidade com muros ao redor, fortificada com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, nosso Deus. Ele vai dizer para o povo: vamos construir, porque o Senhor deu paz, deu condição, porque nós buscamos a Deus. E Ele tem nos abençoado. Nós buscamos a Ele e tem concedido paz às nossas fronteiras. Todos eram valentes, e eles então as construíram e prosperaram. As cidades foram construídas, muros, portões. Asa tinha um grande exército armado. Todos eram valentes homens de combate. Pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Quando a pessoa está bem, as pessoas passam para o lado dele, né? É natural. Então as pessoas passaram para o lado dele, vendo quanto Deus o tinha abençoado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Então, 35 anos do reinado de Asa, por ele obedecer a Deus, não houve guerra. Isso aqui naquela região, 35 anos sem guerra, é uma coisa extraordinária naquela época. E lhes concedeu paz em suas fronteiras. Isso aqui eu estou lendo 1 Reis e 2 Crônicas, alternado. Eu não pus a referência aqui, não, apesar de ter aqui. Então, nós vamos ver que o Senhor o abençoou com paz, prosperidade, porque ele buscou a Deus, eliminou dentro de Israel todo o pecado, toda a idolatria, tudo aquilo que era ruim. Nós não podemos esquecer que toda vez que nós nos esforçamos, empenhamos de eliminar tudo aquilo que nos afasta de Deus, que não é fácil, toda idolatria, toda coisa que os nossos olhos não são bons, todos os ídolos obscenos, tudo que é ruim, Deus nos abençoa. Deus nos abençoe com prosperidade e paz. Lê o primeiro versículo para mim. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. 2 Crônicas 15:7. Na hora de pegar eu apago. 2 Crônica 15:7 é o que a gente leu. Então ele fala para esforçar e não desfalecer com vossas mãos. Na tradução NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim esse versículo: mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Seja forte. Tudo na vida você precisa de força. Você não pode desanimar, vai ter as dificuldades, qualquer profissão, qualquer área, qualquer coisa. Às vezes, rapazinhos novos casam e quer separar, né? Mas o que é isso? No primeiro problema que tem, você já quer separar e a família vai voltar. Falta de experiência, né? Não quer forçar, não quer, logo se desanima. Lê o segundo versículo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Então, o que o versículo disse? Sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Como Deus recompensou Asa e todo Israel por buscar a Deus, eliminar o pecado. Então, aquele trabalho que nós fazemos, aquilo que nós fazemos para a obra de Deus, seja você convidando as pessoas para ir para a igreja, ou na sua meditação diária da Bíblia, oração, no seu trabalho, que você às vezes tem uma atividade na igreja, como louvor, ou preparar um sermão, uma reunião, se você fizer de todo o coração, isso não é em vão diante de Deus. Creio nisso plenamente. Só aqui nós lemos 2 versículos e tem mais versículos que diz isso, que nós vamos ver ainda. Lê a conclusão para mim, por favor. O rei Asa e todo o povo de Judá foram fortes, esforçaram e abandonaram o pecado e a idolatria nas nações vizinhas, e como consequência tiveram progresso e paz. Amém. Amém? Amém. Abandonaram o pecado, esforçaram, foram fortes, e o quê? Tiveram progresso e paz. Eu sou uma pessoa forte, esforçada e tenho abandonado as práticas do mundo e tenho tido progresso e paz? Esse progresso e paz aí é a paz de Deus, a paz interior. Pode pôr. E esse progresso, muitas vezes, pode ser que não seja financeiro, mas espiritualmente você cresceu. E você tem sido uma bênção. Porque Deus, quando nos chama para nós sermos bênção para as outras pessoas também. Sempre estou dizendo isso. Quando Deus chamou Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Ser você uma bênção. Seja você bênção. Não é só te abençoar. Então, eu tenho progredido? Eu tenho conseguido falar de Cristo para as pessoas. Eu tenho lido mais a Bíblia, tenho orado mais. Aquelas coisas que muitas vezes físicas, que eu queria tanto conseguir, eu consegui. Porque eu tive meta, eu consegui eliminar vícios, eu consegui traçar projetos, etapas, e Deus me deu sabedoria. Então Deus traz progresso tanto espiritual como físico, financeiro, para a sua família, para os seus filhos se darem bem, crendo plenamente. Crie os seus filhos no caminho de Deus. Elimine o pecado dentro do seu lar, que você vai colher bênção. Se você está pondo dentro do seu lar apologia, a promiscuidade, a violência, eles estão absorvendo isso. E como você quer bênção, que não seja violento, que passou vendo violência no lar. Então é isso, é coisa simples. Elimina aquilo que é ruim, como a Asa fez de Judá, e Deus vai trazer prosperidade e bênção. Vamos falar a oração repetida? Pai de fidelidade. Pai de fidelidade. Obrigado pela salvação em Jesus. Obrigado pela salvação em Jesus. Me faça uma pessoa forte e esforçada. Me faça uma pessoa forte e esforçada para abandonar o pecado. para abandonar o pecado E ter progresso e paz. e ter progresso e paz. Em nome de Jesus oro. Em nome de Jesus oro. Amém. Amém. Jesus disse: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Nós temos que deixar alguma coisa. A Bíblia diz que nós não podemos, após Paulo, ser inconstantes como as crianças. A criança, se der 3 brinquedos para ela, ela nunca vai escolher um. Ela pega um, pega outro, ela não sabe saber o que ela quer. E nós não podemos ser. Então, não está falando que você vai abandonar a sua família, mas é questão de prioridade. Ou você prioriza o reino de Deus para receber 100 vezes mais aqui na terra, bênçãos, e por fim a vida eterna, ou nada será feito. Jesus está falando sobre a pessoa que o aceita e o prioriza, ou seja, o põe em primeiro lugar.
esta pessoa receberá 100 vezes aqui na terra e, por fim, e mais importante, receberá a vida eterna. Jesus quer que você o aceite e quer também responder às suas orações. O seu problema e o que lhe preocupa é... O seu problema e o que lhe pergunta é com família, saúde, finanças, vícios ou outro problema. Jesus quer te dar bênção. Basta você se entregar a Ele, confiar nele, não pôr nada na frente dele. E Ele quer responder as nossas orações. Fale para Jesus e Ele responderá às suas orações. Para Deus não há impossível e tudo que pedimos com fé, receberemos. É fácil fazer isso? É difícil. Quando nós falamos para pessoas, tira um tempo as coisas de Deus. Não me encha a paciência. Tenho escutado isso muito. Não me perturbe. Mas o próprio Jesus disse que nós temos que priorizar o seu reino. Nós não podemos deixar que família, profissão e as outras coisas tomem o lugar de Deus. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando daquele que está passando por problema financeiro, daquele que está doente. Porque é promessa dele. E se eu não acreditasse nas promessas de Deus, eu não estaria aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Descanse em Deus. A gente precisa aprender a descansar em Deus. Deus está sob o controle. Entrega para Ele a sua família, entrega para Ele a sua profissão, suas finanças e tudo. E ore a Ele. Quero orar por você. Põe na presença de Deus o seu problema, qual seja ele. Deus é maior que todos os problemas. Ele diz assim, pedir, dá-se-vos-á. Quer dizer, peçam, peçam e vocês receberão. Ele quer, ele faz. A Bíblia diz que Jesus está no céu, junto com o Espírito Santo, intercedendo junto a Deus Pai por nós. Não foi em vão ele ter vindo aqui. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na Tua presença, Senhor, nossas vidas. O Senhor, qual seja o problema que a pessoa está passando, que está incomodando, ou Senhor, que está tirando o seu sossego, sua preocupação. Seja na área da saúde, seja na área financeira, ou Senhor, seja na área, Senhor, de relacionamento, na área de filhos, Senhor. Família, algum viciado, algum que tem uma limitação, algum que está no hospital, ou Senhor, que é muito doente, e a família está desesperada, aqueles que perderam alguém. Ô Senhor, nós sabemos, ó Senhor, que o Senhor é o Deus do conforto. O Senhor é o Deus da solução, o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor disse, o Senhor crê somente. Enche o nosso coração de fé, Senhor. Sabendo o que fazemos, o Senhor é limitado o que fazemos. Mas a fé, Senhor, é limitada, principalmente em Ti. O Senhor traga cura, traga libertação, traga alívio, Senhor, e traga um milagre em cada vida. Porque nós confiamos em Ti, Jesus, porque Tu és um Deus bom e misericordioso. É tudo que pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Vamos orar o Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Amém.